Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de Química e hoje vamos fazer a nossa revisão sobre termoquímica. Para isso nós iremos utilizar aqui a nossa última avaliação de termoquímica, tá certo? Então vamos à nossa primeira questão. Na embalagem de um iogurte verificamos que em cada 200 gramas, né? Então a gente já verifica aqui a nossa primeira informação. 200 gramas de iogurte corresponde a um copo. Em cada 200 gramas, 34 gramas são de carboidratos, 3,4 gramas de proteína, 5,2 gramas de gordura. Sabendo-se que os carboidratos e proteínas liberam 4 quilocalorias por grama. Os lipídios liberam 9 quilocalorias por grama. De acordo com essas informações, responda, né? Letra A. Qual a energia fornecida quando ingerimos 2 copos desse iogurte? Certo? Então aqui eu quero que vocês calculem para mim a quantidade de calorias, a quantidade de energia que nós iremos obter pela ingestão dos 2 copos de iogurte. E como é que você vai fazer isso, né? Para você responder essa questão, então nós vamos ter o seguinte, né? A primeira informação que nós temos é que você tem em um copo 200 gramas de iogurte. Essas 200 gramas de iogurte são compostas de quem? São compostas de 34 gramas de carboidratos, 3,4 gramas de proteína, e ainda 5,2 gramas de lipídios, de gordura, tá bom? Qual é a energia fornecida dos carboidratos e lipídios, né? Carboidratos e lipídios fornecem 4 quilocalorias por grama, então basta a gente multiplicar por 4. 4 quilocalorias por grama, certo? Basta multiplicar por 4. Enquanto que os lipídios eles fornecem 9 quilocalorias por grama, basta multiplicar por 9. Então, cálculo aí bem simplesinho, né? Só você multiplicar tudo e depois somar. Então, nós vamos ter 34 vezes 4. Vou dar uma ajeitada aqui nesse 4 que ficou horrível, né? O pior que tem aqui da videoaula é a letra. Então, 34 vezes 4, nós vamos ter no total aí 136 quilocalorias, né? Porque grama aqui, né? Acho que você está entendendo que grama vai cancelar grama, vai sobrar para nós apenas quilocaloria, certo? Então você vai ter 4 vezes 34, 136 quilocalorias. Você ainda vai ter 3,4 vezes 4, né? Só mudou a vírgula, então é lógico que só vai mudar a vírgula aqui também no nosso resultado, 13,6. Né? Para não confundir ninguém, eu acho que eu vou botar do jeito que os professores do fundamental diziam, né? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. E 9 vezes 5,2, que nós vamos ter 46,8. Então pronto. Se você já tem aí, né, os resultados, quanto de energia você tem somente dos carboidratos? 136. Das proteínas, 13,6. Das gorduras, dos lipídios, né, 46,8. Basta somar tudo que nós vamos ter o total de 196,4 quilocalorias. Mas entenda que isso aqui é energia obtida pelo consumo de um copo desse iogurte. E na letra A ele quer saber qual é a energia fornecida por 2 copos. Se ele quer saber por 2, basta que a gente multiplique o nosso resultado por 2. E quando você multiplicar por 2, nós vamos ter então o resultado de 392,8 quilocalorias. Está respondida a nossa alternativa da letra A, tá bom? Isso aqui, por incrível que pareça, parecia um 9, tá certo, gente? 9. 392,8 quilocalorias, certo? Respondida a nossa alternativa da letra A. Vamos para a letra B. E na letra B, o que é que eu estou perguntando para vocês, né? Se considerarmos o calor específico do corpo humano, qual a variação de temperatura produzida no corpo se toda essa energia for utilizada para o aquecimento? Admita que a massa corporal é de 70 quilos, sem dissipação de calor para o ambiente, tá certo? Então, eu quero saber qual a variação de temperatura. Eu já te forneci aqui o calor específico do corpo humano. Então, para a nossa alternativa da letra B, você vai usar a formulazinha que está no final da sua avaliação aí, que é sobre quantidade de energia, quantidade de calor. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Então, qual a quantidade de calor? Se considerarmos o calor específico do corpo humano, qual a variação de temperatura produzida no corpo se toda essa energia, né? Toda essa energia for utilizada para aquecimento? Qual foi a energia que nós obtivemos quando ingerimos o iogurte? A energia obtida foi de 392,8 quilocalorias. Então, quer dizer que o nosso Q aqui, a quantidade de energia, corresponde a 392,8 quilocalorias. Tá bom?
Qual a massa dessa pessoa? A massa dessa pessoa é de 70 quilos. Então, 70 quilogramas. O calor específico do corpo humano, já veio a informação ali, né? Que o calor específico do corpo humano corresponde a 1,07 calorias por grau Celsius. E o que eu quero que você encontre é a variação de temperatura. A variação de temperatura é o nosso delta T. Então você pode cancelar quilo com quilo, caloria, caloria, grama com grama, sobrar apenas graus Celsius, certo? Então você vai ter 392,8 e você vai ter 70 vezes 1,07, que corresponde, né, a 74,9, certo? Então, 74,9 vezes ΔT. Você vai ter aí 74,9 ΔT. Matemática simples, se 74,9 está multiplicando ΔT e eu quero encontrar o valor de ΔT, se ele está multiplicando, é lógico que ele tem que passar para o outro lado da equação, dividindo. Então, nós vamos ter 392,8, certo? Dividido por 74,9. Isso é para parecer um 9, tá bom? E quando você dividir, você vai encontrar o valor de 5,24 graus Celsius, graus centígrados. E respondida a nossa primeira questão, certo? Só isso. Ok? Vamos para a nossa segunda questão. Aí nós vamos ter o seguinte. Na embalagem de um pão de forma, verificamos que cada fatia, a primeira informação, cada fatia corresponde a aproximadamente 25 gramas. Cada fatia contém, em média, 14 gramas de carboidratos, 2,5 gramas de proteína e 1,1 gramas de gordura, certo? Então você já entendeu que vai ser respondido do jeito da primeira questão, né? Para quem realizou, né, participou das aulas e viu lá a correção dos exercícios, a gente tinha essa mesma questão no exercício falando sobre o chocolate, né? Sabendo que carboidratos e proteínas, mesma informação da questão anterior, liberam 4 quilocalorias e que os lipídios liberam 9 quilocalorias. Vamos para a alternativa da letra A. Qual a energia fornecida ao corpo pela ingestão de duas fatias deste pão? Então, o que é que nós já sabemos? Nós sabemos... Eita, minha amiga, a letra, né? Tá imoral. Perdoem aí, desculpa aí pela letra. Pronto, ficou melhorzinho. O que é que nós sabemos? Sabemos que cada fatia corresponde a 25 gramas. Então, em 25 gramas, quer dizer, uma fatia de pão caixa, né? Nós vamos ter o quê? Ela vai conter, em média, 14 gramas de carboidratos. Vamos ter 2,5 gramas de proteína e aproximadamente 1,1 gramas de gordura, gramas de lipídio. Sabemos que carboidratos e lipídios liberam 4 quilocalorias, então vamos multiplicar por 4. 4 quilocalorias por grama. Vamos multiplicar por 4. E que os lipídios liberam 9. Então vamos multiplicar o valor dos lipídios por 9, certo? Então nós vamos ter 14 vezes 4, que corresponde a 56 quilocalorias, porque grama cancela grama. Vamos ter 2,5 vezes 4, né, que corresponde a 10 quilocalorias. E ainda vamos ter 1,1 vezes 9, que é lógico que vai te dar 9,9, né? Aqui bem simplesinho. Vamos lá, escreva 9,9. Para não ficar aqui, né, eu vou até fazer assim, fica mais simples. E basta a gente somar tudo. E quando você somar 56 com mais 10, 66 com mais 9,9, corresponde então a 75,9 quilocalorias. Agora lembra que na questão eu quero saber o valor, a energia obtida por duas fatias de pão. Se esse é o valor de 25 gramas, se esse é o valor de uma fatia, basta pegar o nosso resultado e multiplicarmos por 2. Então nós vamos ter o total de 151,8 quilocalorias. Respondida a nossa alternativa da letra A, tá bom? E agora vamos para a letra B. Letra B. Quantas fatias deste pão estão presentes em um pacote com 400 gramas? E a informação vai vindo aqui, né? Cada fatia corresponde a 25 gramas. Então você vai dizer para mim que uma fatia corresponde a 25 gramas. Eu quero saber quantas fatias, x embaixo de fatias,
que estão presentes em um pacote de 400 gramas, grama embaixo de grama. Uma regra de 3 simples, e todo mundo sabe que multiplica os meios pelos extremos. Então vai ficar 25 vezes x, que corresponde a 25x, 1 vezes 400, que vai te dar 400, né? E é lógico que se 25 está multiplicando, vai passar para o outro lado da equação, dividindo. E nós vamos ter 400 dividido por 25, que corresponde a 16. Então, quer dizer que nós temos 16 fatias. 16 fatias de pão em um pacote com 400 gramas. Lembrando que cada fatia corresponde a 25 gramas, certo? Questãozinha bem simples, né? E tá aí para você. Vamos para a questão número 3. Questão número 3. Aquece-se uma amostra com 125 gramas de alumínio, com 50 quilocalorias. Qual a temperatura final? Temperatura final da amostra, sabendo que a temperatura inicial era de 20 graus Celsius. E o calor específico do alumínio corresponde a 0,22 calorias por grau Celsius. Né? Então, se eu quero temperatura final, você vai achar o valor de TF. Né? Se a gente tem 50 calorias, você vai colocar na fórmula. Quantidade de calor depende da massa, do calor específico e da variação de temperatura. A quantidade de calor é de 50 quilocalorias, que você vai colocar aqui 50 mil calorias, porque a gente sabe que quilo corresponde a 1000, né? K significa 1000. A massa de alumínio presente, ela é de 125 gramas. O calor específico do alumínio, 0,22 calorias por grau Celsius. E eu quero que você encontre a temperatura final. Se eu quero temperatura final, todo delta, né? Todo delta é o final menos inicial. Então, ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial, que corresponde a 20 graus Celsius. Tá bom? Então, é assim que ficou. Professor, por que na questão anterior, lá na letra B do primeiro, o senhor deixou quilocaloria, não transformou? Eu deixei quilocaloria porque a massa estava em quilo, era 70 quilos, aí dava para cancelar quilo com quilo. Agora, como eu quero temperatura, certo? Temperatura vai sair em Celsius, vai sair em grau centígrado. Não teria como cancelar o quilo daqui, né? Não ia dar para cancelar. Então, por isso que eu estou transformando logo, tá certo? Você pode cancelar as unidades de caloria com caloria, pode cancelar grama com grama e vai sobrar apenas grau Celsius, certo? Então, deixa aí os 50 mil por enquanto, 50 mil calorias. Você vai multiplicar 125 vezes 0,22 e 125 vezes 0,22 corresponde a 27,5. Só que é 27,5 vezes TF. Então, você vai ter 27,5 vezes TF. E lembre que número fora do parênteses multiplica tudo que está dentro do parênteses. Então, você pegou 125 vezes 0,22 vezes TF. E agora, 125 vezes 0,22 vezes 20. Só que está menos. Conserva o sinal de menos, né? Você vai multiplicar 122 vezes 0,22, que te deu 27,5, e 27,5 vezes 20, que corresponde a 550, certo? Então, agora, o que é que você vai fazer? Se está negativo, vai passar para o outro lado da equação positivo. Se está multiplicando, vai passar a dividindo. Então, nós temos que a nossa temperatura final vai ser os 50 mil, estava menos, quando vier para junto dele vai ficar mais 550. E o 27,5 que estava multiplicando, TF, que é a minha temperatura final, se estava multiplicando, vai passar para o outro lado da equação, dividindo. E quando você somar 50 mil mais 550, é lógico que vai te dar 50.550, e dividido por 27,5, nós vamos ter o valor de 1.838,18 graus Celsius. Está feita a nossa questão, tá bom? Só isso na sua terceira questão. Professor, tem outro jeito de resolver essa equação? Tem, né? Quem quiser resolver isso aí de outra forma, poderia resolvê-lo assim também. Talvez alguém até ache mais simples, né? Eu quero achar a temperatura final. Qual a nossa quantidade de energia? Nossa quantidade de energia, a gente já sabe que é de 50 quilocalorias, ou seja, 50 mil calorias. A massa de alumínio, corresponde a 125 gramas. Calor específico do alumínio, 0,22 calorias por grau Celsius. E a gente deixa ΔT. A gente vai achar ΔT. Talvez alguém prefira fazer assim, fique mais simples, né?
Então, você pode cancelar caloria com caloria, grama com grama e vai sobrar Celsius. Deixa os 50.000 aqui por enquanto e você vai multiplicar 125 vezes 0,22, que a gente já sabe que corresponde a 27,5. Só que é 27,5 vezes ΔT, vezes ΔT. Se está multiplicando ΔT, é lógico que ele vai passar para o outro lado da equação, dividindo. Então, nós vamos ter 50.000 dividido por 27,5, que corresponde a 1.818,18. 1.818,18 e continua, né? Uma dízima periódica composta aí. Mas quem é ΔT, gente? ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, o nosso ΔT é de 1.818,18. Temperatura final é quem eu quero. E a temperatura inicial, a gente já sabe que está lá, ó, 20 graus Celsius. E se está menos, é lógico, quando passar para o outro lado da equação, vai passar como mais. E a nossa temperatura final vai ser o 1.818,18 mais 20. Ou seja, né? 18 com mais 20, então nós vamos para 38, que vai ser 1.818 com mais 20, nosso 38,18 graus Celsius. Outra forma de responder, né, para quem não quiser fazer aquela multiplicação dentro do parênteses lá, se você acha mais simples dessa forma, pode fazer assim também. O importante é que faça. Então ficaram aí duas opções, né? Ou você responde assim, direto. Eu, particularmente, prefiro fazer assim. Mas tem gente que acha mais simples fazer desse jeito, em duas etapas. Não tem problema. O importante é que você chegue na resposta. E aí, qual a sua preferida? Qual que você achou mais simples, certo? Escolha a forma que você achar mais simples, sempre que você deseja encontrar a temperatura final. Tá bom? Questão 3 resolvida, de duas formas. Vamos então para a questão número 4. Que quantidade de calor, né? Vamos procurar o valor de Q. Que quantidade de calor é liberada? Quer dizer que é uma reação exotérmica. Capaz de aquecer 500 ml de álcool. Então, esse é o nosso volume de álcool. Esse álcool etílico, aquecer 500 ml de álcool etílico de 25 a 150 graus Celsius. Então, está aí, né, a nossa temperatura inicial e a nossa temperatura final. Então, se eu quero quantidade de calor, a gente sabe que quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Que quantidade de calor é liberada por uma reação capaz de aquecer 500 ml? 500 ml é o teu volume de álcool, né? Então, eu quero a quantidade de calor, mas eu preciso da massa. Como é que eu vou transformar esse volume em massa? Por isso que a questão vem com a densidade do álcool. E nós sabemos que a densidade é a massa dividido pelo volume. A densidade do álcool ela é de 0,8 gramas por centímetros cúbicos. A massa de álcool nós não temos, mas o volume na questão está informando que é 500 ml de álcool, certo? Então vamos calcular logo a densidade. Todo mundo sabe que se está dividindo, vai passar para o outro lado da equação aqui, multiplicando. E nós sabemos também que ml é a mesma coisa que centímetro cúbico, né? Então pode cancelar. 500 multiplicando por 0,8, 5 vezes 8, 40, né? 40 mais os dois zeros, então seria 4.000, mas tem uma vírgula, então cancela um zero, quer dizer que corresponde a 400 gramas. 500 ml de álcool corresponde a uma massa de 400 gramas de álcool. Então, a nossa massa de álcool, 400 gramas. Calor específico do álcool, que vem na questão, você não é obrigado a saber, né? A não ser se fosse a água. Se fosse a água, todo mundo tinha que saber que a água, o calor específico da água é de 1, porque a água é padrão, né? Uma caloria grama grau Celsius. ΔT, todo delta final menos inicial. Então, você vai pegar o 150 menos o 25, que corresponde a 125 graus. É o nosso ΔT. Nossa quantidade de calor, então, você pode cancelar grama com grama, Celsius com Celsius, e vai sobrar apenas caloria. Nós vamos ter 400 vezes 0,58, 400 vezes 0,58, que corresponde a 232, e 232 vezes 125. Então, nós vamos ter o total de 29.000. Isso é para aparecer um 9, minha gente, por incrível que pareça. 29.000 calorias. E todo mundo sabe que 1.000, né, é quilo. Então, você pode colocar como 29 quilocalorias. Respondida aí nossa questão 4, bem simplesinho. O único cuidado, né? O único cuidado é transformar o ml de álcool
em massa, certo? Senão você vai errar a sua questão, tá bom? Questão número 4 pronta, vamos para a questão número 5. Dada a reação de combustão do gás butano, C4H10, está aí, né? Gás butano, um dos gases que compõe o gás de cozinha. Então você tem uma equação química. Se você tem uma equação química, a primeira coisa a fazer é verificar se ela está balanceada. E você lembra que o balanceamento, o número de átomos do reagente deve ser igual ao número de átomos do produto. Então, se você tem 4 átomos de carbono no reagente, é lógico que no produto você vai precisar de 4 átomos de carbono. Não tinha número nenhum no carbono, então você pode fazer assim, ó, 4 dividido por 1 vai te dar 4. Hidrogênio, você tem 10 hidrogênios no reagente, então lá no produto você vai precisar também de 10 hidrogênios. Mas só que lá na água você já tem 2, então é 10 dividido por 2, que vai ser igual a 5. Né? 5 vezes 2, 10. 10 hidrogênios no produto, 10 hidrogênios no reagente. 4 vezes 1 do carbono, 4 carbonos no produto, 4 carbonos no reagente. E o oxigênio, você tem 4 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 5 vezes 1, 5. 8 com mais 5, 13. E aqui você já tem 2 oxigênios. Qual é o número que vezes 2 vai te dar 13? Não é um número inteiro. Se não é um número inteiro, você coloca a fração, a menor fração que corresponde ao valor que você quer. Né? E a menor fração vai ser 13 sobre 2. E está feito aí o nosso balanceamento, está feito aí o equilíbrio da tua reação, certo? Agora vamos para a alternativa A. Qual a energia liberada pela combustão, liberada por um botijão contendo 13 kg de gás de cozinha? Então, o que é que nós observamos pela equação? Pela equação nós observamos que temos 1 mol de gás de cozinha, 1 mol de butano. E 1 mol de butano já tem uma energia de 720 quilocalorias, né? 720 quilocalorias por mol. Então, sua questão ficou agora bem simples. Basta você transformar mol de gás de cozinha, mol de butano, em massa. E aqui você tem os valores da massa do carbono, a massa atômica do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Então, o gás de cozinha corresponde ao C4H10, né? Um dos componentes do gás de cozinha, mas na questão pede para você considerar apenas ele. A gente sabe que a massa do carbono é 12, aqui você tem 4 vezes, né? 4 vezes ele na molécula. Então você vai ter 12 vezes 4, que corresponde a 48. Você vai ter o hidrogênio, que a massa molar dele é 1, e você tem 10 vezes o hidrogênio na molécula, multiplique por 10. Então basta você somar aí 48 com mais 10, que você vai ter a massa molar do gás de cozinha, do gás butano, que é um dos componentes do gás de cozinha. Então você tem 58 gramas por mol. Quando ele é 1 mol, a gente já viu que a energia é 720. Só que 1 mol corresponde a 58 gramas. Então você vai me dizer que 58 gramas do C4H10, que é o gás de cozinha, corresponde a 720, libera 720 quilocalorias. Né? Se eu quero a energia de 13 quilos, então você vai colocar 13 mil gramas do gás de cozinha, né? 13 mil gramas do C4H10. E o outro lado da tua equação, a regra de 3 simples, é x. Como é que nós vamos responder? Então você vai ter que 13 mil vezes 720, 13 mil vezes 720, que corresponde a 9.360.000. Bom? E o 58 que multiplica x, todo mundo sabe, regra de 3 simples, se multiplica x, vai passar para o outro lado da questão dividindo, né? Da equação dividindo. Então, você vai ter esse valor de 9.360.000 dividido por 58, que vai te dar, então, 161.379,3 quilocalorias. Certo? Então, essa é a energia que deve ser liberada pela combustão de 13 kg de gás de cozinha, considerando que o gás de cozinha fosse formado exclusivamente por butano. De verdade, a gente sabe que o gás de cozinha é uma mistura de gás, né? Formado pelo gás butano, que é o C4H10, mais o gás propano, C3H8. Né? Então, o gás de cozinha é uma mistura desses dois gases aí, certo? Mas aqui na questão ele pediu para considerar apenas o primeiro, apenas o gás butano. Tá bom? Respondida aí mais uma questão, a letra A da questão número 5, vamos para a letra B da questão número 5. Letra B, qual é o trabalho? Qual o trabalho? E além do trabalho, a variação de energia que ocorre na reação a 100 graus. Né? Então a gente lembra que trabalho, né? Vou até colocar assim, porque é trabalho, que é variação de energia. Trabalho é a variação do número de mols
Isso é um N, minha gente, viu? Por incrível que pareça. E aqui é delta. Então, é ΔN vezes R vezes T. Então, trabalho é a variação do número de mols. Toda variação, todo delta é o final menos o inicial. E N é o número de mols. E a gente já sabe que o mol, né, se era 4 carbonos no reagente, ficou 4 carbonos no produto. 10 hidrogênios no reagente, ficaram então 5 hidrogênios lá no produto. 5 vezes 2 para dar 10. Nós tivemos 8. 8 com mais 5 são 13, então a gente viu que o oxigênio ficou 13 sobre 2, certo? Como aqui a questão, né, ela quer o trabalho, e a gente lembra que o trabalho é um trabalho de expansão ou de compressão, e quem pode expandir ou comprimir são as substâncias no estado gasoso. Então, a água aqui que está no estado líquido, eu não vou contar esses 5. Vou contar apenas no produto apenas o 4. E ΔN é o final menos o inicial. O final da equação é o produto, o início da equação é o reagente. Então, eu vou somar o mol do produto menos o mol do reagente, mas apenas das substâncias no estado gasoso. E no produto, o único gasoso é o gás carbônico, então a gente vai ficar com 4. Enquanto que no reagente, você tem o oxigênio, que é gasoso, e o gás cozinha, que é gasoso. Então, 13 dividido por 2. 13 dividido por 2, 6,5. 6,5 com mais 1, 7,5. Esse é o nosso ΔN, a nossa variação de mols. O valor de R, o valor da constante do trabalho aqui, né, para os gases, então você tem 2 calorias por mol Kelvin. A temperatura, que é a questão aqui, né, foi submetida, esse gás aí foi submetido a uma temperatura de 100 graus Celsius, 100 graus centígrados. Mas você viu que agora o T não é minúsculo, agora o T é maiúsculo. Quando o T é maiúsculo, quer dizer que a temperatura é absoluta. A temperatura absoluta tem que transformar em Kelvin. Então, basta a gente somar aí 273, que nós vamos ter a temperatura na escala de Kelvin, certo? Então, você vai ter 7,5 menos 4, que vai corresponder, né? 7,5 menos 4, que vai te dar 3,5. Você pode cancelar mol com mol, Kelvin com Kelvin. Vai ficar, então, 2 calorias. Gente, ó, detalhe, cuidado para não esquecer do sinal. 4 é positivo, 7,5 é negativo, né? Mais com menos, subtrai e dá o sinal do maior. Cuidado para não esquecer o sinal, senão vai dar errado. 100 mais 273, então 373. O trabalho realizado por essa reação, então, vai ser 3,5 vezes 2, que todo mundo sabe que vai dar 7, e 7 vezes 373, que corresponde, então, a 2.611 calorias. Então, quer dizer que o trabalho corresponde a 2.611 quilocalorias, certo? Feito aí o trabalho. Bom, só que além do trabalho, pediu também a variação de energia, né? Vou fazer aqui do lado, certo? Variação de energia é a variação de entalpia menos o trabalho. Então, a variação de energia é o ΔH de menos 720, uma reação exotérmica, né? 720 quilocalorias, menos, aqui também é menos, então menos com menos, mais 2,611. Então, variação de energia, então vai ser menos com mais, subtrai e dá o sinal do maior, certo? Então, você vai ter 720, né? E vai subtrair 2,611. Então, nós vamos ter uma variação de energia de 717,389 quilocalorias. Bom, essa é a nossa variação de energia, então sua questão aí, sua alternativa da letra B, totalmente respondida, tá certo? Vamos para a letra C. Na letra C, qual a quantidade em gramas, né? Qual a quantidade de gás carbônico? Então já está vendo aí que tem que transformar em grama. Qual a quantidade de gás carbônico produzido por 4 mols de gás de cozinha? Para facilitar a vida de vocês, eu não pedi a quantidade de gás carbônico liberado pela combustão dos 13 kg de gás, né? Então vamos fazer apenas de 4 mols de gás de cozinha. Então eu quero gás carbônico. Gás carbônico, CO2. Então, né? CO2. Se é para transformar em grama, a gente já sabe que cada carbono a massa é 12, cada oxigênio a massa é 16. As informações estão aqui. Carbono, então, 12 vezes 1, e o oxigênio vezes 2. 16 vezes 2, 32. Você soma tudo que você vai ter o total de 44 gramas por mol. Agora lembra, 4 carbonos, então aqui ficou 4. Então quer dizer que quando eu tenho 1 mol de gás de cozinha,
1 mol de gás cozinha, eu já produzo 4 mols de gás carbônico. Então, esse valor aqui tem que ser multiplicado por 4 mols. Mol cancela mol, né? Você vai ter 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16. Com mais 1, 17. Então, você tem 176 gramas. Quer dizer que 1 mol de gás de cozinha já libera 4 mols de gás carbônico. Já produz 4 mols de gás carbônico. Ou seja, né, qual a quantidade de gás carbônico? Deixa o X embaixo do valor do gás carbônico quando você tiver 4 mols de gás de cozinha. E você está vendo pelo balanceamento que 1 mol do C4H10, que é um dos componentes do gás de cozinha, corresponde a 4 vezes o CO2. E 4 vezes o CO2 foi 176 gramas de CO2. Certo? Qual a quantidade de gás carbônico, X embaixo de gás carbônico, produzido por 4 mols do gás de cozinha, 4 vezes C4H10. Está lá mais uma regra de 3 simples. 1 vez x é x e 4 vezes 176. Somente. 176 vezes 4. Então vai te dar o valor de 704 gramas do gás carbônico. Respondida aí sua alternativa da questão C, né? Questão número 5, alternativa C. Tá bom? E agora vamos para a questão de número 6. Questão número 6, mais uma equação, né? Dada a reação de combustão da gasolina, e se é uma reação, nós já sabemos que toda reação tem que estar equilibrada, tem que estar balanceada. 8 carbonos no reagente, 8 carbonos no produto. 18 hidrogênios no reagente, então coloca 9, porque 9 vezes 2 vai te dar 18. Oxigênio, você tem 8 vezes 2, que te dá 16, né? 16 com mais 9, então 16 com mais 9 nós vamos ter 25. Então, o oxigênio tem que ser 25 também. Se já tem um 2, qual é o número que vezes 2 dá 25? 12,5. 12,5 não é número inteiro. Então, eu deixo uma fração. Qual é a menor fração que vai dar 12,5? Repete o 25. Repete o 2. E a gente lembra, né? Regrinha que a gente fala na sala de aula sempre. Toda vez que o balanceamento dá um número ímpar e o outro é par, a gente repete o número ímpar e a gente repete o número par numa fração. E fica aí, está feito o balanceamento. Vamos à letra A, então, da questão número 6. Qual a quantidade de gasolina, né? Eu quero saber qual a quantidade de gasolina, qual a quantidade do C8H18, capaz de produzir 800 quilocalorias. Então, a gente está vendo que uma vez a gasolina, 1 mol de gasolina, já produz isso aqui, ó, 1.215, certo? Nós estamos vendo isso aí. Então, se nós estamos percebendo que 1 mol de gasolina corresponde a 1.215, qual a quantidade de gasolina, né? Então você vai pegar a gasolina, que é o C8H18, e vai transformar em massa. Porque se aqui dissesse qual a quantidade de matéria, você deixava em mol. Aí utilizava mol mesmo. Mas se ele disse apenas quantidade, não disse que é quantidade de matéria, então a gente transforma em massa, transforma em grama, certo? Cada carbono corresponde a 12, né? A massa do carbono, 12. A massa do hidrogênio, 1. Né? São os dados aí na questão. 12, só que 12 vezes 8. Hidrogênio tem 18, então vezes 18. 2 vezes 8, 16. 8 vezes 1 dá 8, com mais 1 dá 9. Né? 1 vezes 18, é lógico que é 18, a gente soma tudo, 8 e 6, 14, vai 1, 10, com mais 1, 11. Então quer dizer que quando a gente vê 1 mol de gasolina, corresponde a 114 gramas. Então a gente vai dizer que é 114 gramas por mol. É a massa molar da gasolina, massa molar do octano. De verdade, a gente sabe que a gasolina não é formada apenas por octano, né? A gente coloca o octano aqui, né, como o principal componente da gasolina. Qual a quantidade de gasolina capaz de produzir 800 quilocalorias? Então você tem o quê? Você tem que 114 gramas da gasolina corresponde a quanto? Corresponde a esse valor aqui, ó. Corresponde a 1.215 quilocalorias, né? 1 mol de gasolina tem 114 gramas, então 114 gramas libera 1.215 quilocalorias. Essa é a informação que nós temos na questão. E aqui ele quer saber qual a quantidade de gasolina, X embaixo da gasolina, enquanto você quer aqui ó, apenas 800 quilocalorias. Mais uma regra de 3 simples, nossa provinha bem simples. Então você vai ter, né, você vai multiplicar 114 vezes 800, que a gente sabe que toda regra de 3 multiplica os meios pelos extremos. Então, 114 vezes 800, que vai te dar 91.200. E o 100.215 que multiplica x, é lógico que vai passar a dividir.
dividido então por 1.215. E nós vamos encontrar o valor de 75,06 e continua, né? Tá bom, duas casas depois da vírgula. Então, 75,06, a gente sabe que quilocaloria cancela quilocaloria, o meu X vai ser gramas de gasolina. E respondida aí mais uma questão, tá bom? Alternativa da letra A, da questão número 6, respondida. Qual a quantidade de gasolina capaz de produzir 800 quilocalorias? Então, basta ter aí 75 gramas de gasolina. A gente simplificou, porque a gente já viu que no exercício, esse valor a gente tinha que transformar em ml, né? Para saber quantos ml era. Aí, para isso, precisava da densidade. Densidade da gasolina para transformar essa massa de gasolina em volume. Mas nesse caso aí, né, para facilitar a vida na avaliação, deixei apenas para encontrar a massa, certo? Letra A respondida, vamos para a letra B. Lembra do balanceamento, né? E agora o que é que pediu aqui na questão? Qual é o trabalho? Qual o trabalho, né, realizado por essa equação? E essa reação. A gente viu que tinha 8 carbonos lá no reagente, então ficaram 8 carbonos no produto. 18 hidrogênios, ficaram então 9, né? 9 hidrogênios lá no produto. 9 mol o hidrogênio do produto. Difícil é fazer o 9 aqui. E o oxigênio a gente viu que era 16. 16 com mais 9 que dava 25. Então a gente viu que aqui ficou 25 sobre 2 no reagente. Né? Esse foi o nosso balanceamento. Qual é o trabalho? Então o trabalho é a variação do número de mols vezes a constante da equação vezes a temperatura absoluta. Então o trabalho vai ser o ΔN, que é o número de mols do produto menos o número de mols do reagente. Mas a gente lembra que o trabalho é de expansão ou compressão, então o trabalho só envolve substâncias no estado gasoso. Então no produto nós temos apenas 8, 9 não conta porque está líquido. Então no produto você vai ter 8. Aqui você vai ter, né, gasolina não vai contar porque é no estado líquido, vai contar apenas então o oxigênio. 25 dividido por 2. 25 dividido por 2, 12,5. Esse é o nosso ΔN, é a nossa variação do número de mols. O valor do R, 2 calorias por mol Kelvin. Temperatura, então, 250. Né? Para transformar em Kelvin, a gente soma 273. Por que transforma em Kelvin? Porque na fórmula a temperatura é absoluta, T maiúsculo é Kelvin, né? Então, temperatura absoluta, transforma em Kelvin somando 273. Então, nós vamos ter 12,5, né? Menos 8, porque mais com menos subtrai e dá o sinal do maior. Então, nós vamos ter aí menos 4,5. Mol cancela mol, Kelvin cancela Kelvin, certo? Você vai ter 2 calorias, que é para multiplicar, né? E você vai ter 250 mais 273, então você vai ter 523, não é isso? 273 mais 250, então você vai ter aí 523. Então basta multiplicar tudo, que nós vamos ter 4,5 vezes 2, que a gente sabe que vai dar 9, né? 4,5 vezes 2 que vai te dar 9, e 9 vezes 523, que vai te dar um valor de 4.707. E se deu 4.707 calorias, a gente sabe que passou de 1.000, a gente transforma em quilo, né? Então corresponde a 4,707 quilocalorias. 4,707 quilocalorias. Esse é o trabalho realizado por essa reação. Letra B respondido, vamos para a letra C. E letra C pede variação de energia. Gente, só para facilitar a nossa vida, a compreensão de onde vem os dados, eu vou responder aqui do lado, né? Porque a gente sabe que variação de energia é a variação de entalpia menos o trabalho. Então, todos os dados já estão aqui, para a gente não ter que anotar tudo de novo, vou fazer aqui. Qual a variação de entalpia? Então, ΔH da equação é de 1.215. Não esqueça do sinal, coloca o sinal aí negativo. A gente sabe que esse sinal negativo é apenas para dizer que é uma reação exotérmica, uma reação que libera energia. Menos o trabalho, só que o trabalho foi negativo, e menos da fórmula com menos, a gente vai colocar mais. Então aqui, né, mais... Vocês estão vendo que a maior dificuldade não é responder a questão, a maior dificuldade é escrever aqui na tela, para vocês, né? Mais 4,707. Então, nossa variação de energia, a gente sabe que menos com mais, a gente subtrai e vai dar o sinal do maior. Então, você vai ter 1.215 menos, né? Você vai subtrair aí 4,707 e você vai ter o valor de
1000 menos com mais, a gente subtrai o sinal do maior, né? 1210,293. Essa é a variação de energia da equação, tá bom? A variação de energia dessa reação aí. Respondida então a letra C também para vocês, tá bom? Letra D eu quero o comportamento da reação. E quando a gente fala de comportamento, né? Quando a gente fala de comportamento da reação, a gente quer o gráfico. Então, a gente lembra que o balanceamento estava como? 8 no reagente, 8 no produto. 18, então ficou 9, porque 9 vezes 2 é que vai dar 18. 16 com mais 9 são 25, então aqui ficou 25 sobre 2 e 1. Então, na alternativa da letra D, eu quero que vocês representem para mim, né, o comportamento dessa reação. E a gente vai observar o ΔH, porque a gente lembra que quando o ΔH é negativo, quer dizer que a reação é exotérmica. Se a reação é exotérmica, a gente sabe que o gráfico tem que ficar representado para baixo. Nós sabemos que antes da seta você vai representar o reagente e após a seta o produto. Se por acaso esse ΔH fosse positivo, quer dizer que a reação seria endotérmica. Se ela fosse endotérmica, ela não iria liberar energia, ela iria absorver. Então, o teu gráfico não seria para baixo, seria representado para cima. O comportamento seria representado para cima. Reagente embaixo, produto em cima. Então, vamos para o nosso gráfico, né? Vou tentar fazer aqui um pouco mais organizado para vocês. Então, nós vamos ter nosso gráfico. A gente já sabe que o nosso gráfico vai ser representado para baixo. Antes da seta, a gente representa os reagentes. Então, reagente você tinha quem? 1 mol de gasolina, 1 mol de C8H18, né? Que é o octano, mais 25 sobre 2 do oxigênio. Está lá, é o nosso reagente. Coloca a setinha para baixo e representa o produto. 8 mols de CO2 mais 9 mols de H2O. Está aí o teu produto. O ideal é que isso aqui, né? Venha até o final. Aqui. Embaixo você vai ter o sentido da reação. SR. Aqui, né, você tem a entalpia. Você viu que primeiro foi o reagente, então entalpia do reagente. E aqui embaixo você tem a entalpia do produto. No meio dos dois você coloca o ΔH da equação, né, que é menos 1.215 quilocalorias. Pronto, representado o teu gráfico. Espero que o teu fique melhor do que o meu, né? O meu ficou muito torto, ficou aqui bem complicado aqui desenhar na tela para vocês, tá certo? Mas tá aí o gráfico, espero que tenha entendido. Quando eu falo de comportamento é só o gráfico. Lembra, se o ΔH vinha negativo, reação exotérmica. Exotérmica representa o gráfico para baixo, certo? Se o ΔH vier positivo, endotérmica. Endotérmica para cima, né? Exotérmica libera energia, endotérmica absorve energia. Antes da seta representa o reagente, após a seta representa o produto. Feita aí mais uma questão, vamos para a questão número 7. Questão número 7. Opa, questão de lei de Hess, né? Até que enfim. Aí é que vocês acham mais complicada, certo? Por isso que ela tem um valor de 2. Questão de lei de Hess. O hexano é um hidrocarboneto. Então, estou falando aqui para vocês sobre o hexano. Bom. O hexano é um hidrocarboneto que nós vamos estudar melhor lá no terceiro ano, quando estivermos falando das funções orgânicas lá. Então, o hexano é um hidrocarboneto bastante utilizado como solvente e também faz parte de várias sínteses. Considerando os calores de combustão da tabela ao lado, pergunta-se qual a energia liberada na formação do hexano. Então, a gente vê aqui que a gente já tem a nossa equação geral, mas ela precisa ser equilibrada, precisa ser balanceada. Se você tem apenas um átomo de carbono no reagente, mas tem 6 no produto, é lógico que você vai precisar de 6 carbonos aqui também no reagente. Hidrogênio 14, então você vai precisar de 7, porque 7 vezes 2 vai te dar 14. Se agora está balanceado, então a gente pode montar, né? Para a gente responder essa equação, para a gente chegar nesse ΔH que eu quero, na variação de energia, né, na energia liberada na formação do hexano, a gente vai montar as nossas equações parciais. Então vamos responder aqui por meio de lei de Hess, né? E a lei de Hess vai dizer que a soma das equações parciais é igual à equação geral. Então a gente vai ter primeira equação. Primeira equação é o carbono, combustão do carbono. Então a gente sabe que o carbono, se é combustão, a gente vai reagi-lo com o oxigênio, e C mais O a gente vai representar como CO2. Lembrando, gente, que combustão é o quê? Combustão é você pegar essa substância e elevá-la até o NOx máximo, certo?
elevar essa substância até o NOx máximo. E qual a forma mais simples de você, né, representar uma equação de combustão de uma substância orgânica? C mais O a gente representa como combustão total o CO2. Mas por que é CO2? Porque quando você coloca CO2, a gente lembra que o NOx do oxigênio é menos 2. Se tem 2 menos 2 vezes 2, te dá menos 4. Se um lado é menos 4, o outro lado é mais 4. Ou seja, a gente sabe que o carbono tem 4 elétrons na última camada, e na hora que eu vou estabelecer a ligação dele com o átomo de oxigênio, que tem 6 elétrons na última camada, então a gente sabe que esse oxigênio vai realizar duas ligações com cada átomo aqui, né? Duas ligações aqui em cada átomo de oxigênio aqui. Então, a gente sabe que nesse caso a eletronegatividade do oxigênio é maior do que a eletronegatividade do carbono. Eletronegatividade do oxigênio, 3,5. Do carbono, se eu não estiver enganado, é 2,5. Como o oxigênio é mais eletronegativo, ele está atraindo para si esse par de elétrons durante a ligação química. Então, quer dizer que ele fica parcialmente negativo 2, porque está ganhando 2, parcialmente negativo 2. E o carbono perdeu 2 com mais 2, ele fica parcialmente positivo 4 vezes. Então, só lembrando para vocês, fazendo uma revisão geral aqui de um monte de assuntos, né? Que quando a gente fala em combustão, quer dizer que essa substância vai ser elevada ao NOx máximo. O que é NOx? NOx é carga. De onde vem a carga de um elemento? A carga de um elemento quer dizer que esse elemento vai receber ou perder elétrons durante uma ligação química, tá certo? Mas quando eu falo de combustão, vocês vão precisar representar tudo isso? Claro que não, certo? Isso aí é só para a gente lembrar o conceito do que é combustão, tá bom? Mas não precisam vocês fazerem tudo isso não, certo? Quando eu falar de combustão, o que é que você vai fazer? Apenas adicionar oxigênio e lembra que C mais O, CO2. E lembra que a tua equação tem que estar uma equação balanceada. Então, um carbono no reagente, um carbono no produto. 2 oxigênios, 2 oxigênios. Sua equação já está balanceada, certo? Vamos para a equação número 2. Na equação número 2, então, a gente vai ter hidrogênio. E se o hidrogênio sofre combustão, a gente precisa adicionar oxigênio. E lembra que H mais O, H2O. ΔH dessa reação também é uma reação exotérmica, também libera calor, 68,3 quilocalorias. Balanceamento, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Basta colocar 1. 2 oxigênios, lá no produto só tem 1. Como é que eu vou transformar 2 em 1? Então, metade, né? A fração que representa aí 1/2. Certo? Terceira equação. Terceira equação, você tem então combustão do hexano, C6H14. Qual é a terceira equação? A terceira equação é essa, minha gente. Aqui, ó, hexano. E o que é que eu tenho que fazer com ele? Combustão. O que é que eu tenho que acrescentar? Oxigênio. O que é que eu preciso lembrar? C mais O, CO2. H mais O, H2O. E o ΔH dessa equação é de menos 996. Se tem 6 carbonos no reagente, 6 carbonos no produto. 14 hidrogênios no reagente, então vamos precisar de 7, porque 7 vezes 2, 14. Oxigênio, 6 vezes 2, 12. 12 com mais 7, 19. Então aqui nós vamos precisar de 19 sobre 2 do oxigênio. Tudo montado, tudo equilibrado, né? Já está tudo balanceado. Então, como é que essas equações vão chegar na nossa equação geral? Para a gente fazer isso, então nós vamos precisar fazer o quê? Certo? Observa que na equação geral eu tenho carbono, e eu tenho carbono na primeira equação. Então, a primeira equação tem que ser multiplicada por 6. Por quê? Porque a gente observa que lá na equação geral, a equação que eu quero responder, a gente observa que precisa de 6 mols de carbono, e aqui só tinha 1. Então, eu vou multiplicar a primeira por 6. A nossa segunda equação tem hidrogênio, só que tem hidrogênio uma vez, e aqui o hidrogênio é 7. Então é lógico que nós vamos multiplicar a nossa segunda equação por 7. E a terceira equação, que você tem o hexano, C6H14, só que eu quero ele no produto. E aqui na nossa equação ele veio no reagente, quer dizer que nós vamos inverter. Inverter a equação número 3, certo? E observe o seguinte, que é 1 mol e apenas 1 mol. Por isso que eu não preciso multiplicar, preciso apenas inverter. Primeira equação tem que ser multiplicada por 6. Então a gente vai colocar aqui, ó, 6 vezes equação número 1. Tá bom? 6 vezes. 6 vezes 1, então no lugar de 1, lógico, vai ficar 6. 6 vezes 1, no lugar de 1 aqui, 6. Certo? Deixa eu colocar mais para cá que fica melhor. 6 vezes 1, então vai te dar 6.
E o ΔH, menos 94,1 vezes 6 também, né? Então você vai pegar 94,1 vezes 6, que corresponde a 500. Então aqui você vai, né, retirar esse valor, você vai deixar 505,64,6. Segunda equação, o hidrogênio tem 1 mol, mas lá na equação geral eram 7, então você vai precisar multiplicar essa equação por 7. Então, no lugar de 1 aqui, né, você vai ter 7. 7 vezes 1, 7. 7 sobre 2. E 7 vezes 1, 7. E o ΔH, lógico que você também vai multiplicá-lo por 7. Então, você vai ter 68,3 vezes 7, que corresponde a 478,1. Terceira equação você vai precisar inverter. Se você vai precisar inverter, então você já sabe, né? Aqui, que era o produto, no lugar do produto, vai vir o reagente, vai ficar o reagente. 6CO2 mais 7H2O. E onde era o produto, vai ficar o reagente, que era C6H14 mais O2. Não deu isso de colocar errado, né? Montou as três equações, o que é que você vai fazer agora? Você vai fazer a soma, né? A soma das equações parciais. Né? Lembrando que aqui a única coisa que você fez foi inverter a equação número 3. Inverteu, tá bom? Então, você vai fazer a soma, e nessa soma você pode cancelar os iguais de lados opostos. Dá para cancelar quem com quem, então. Nós percebemos que você tem 6 mols de gás carbônico no reagente, que pode cancelar 6 mols de gás carbônico no produto. Você ainda tem 7 mols de água no reagente, 7 mols de água no produto. E você tem oxigênio. Oxigênio você tem 6 vezes 2, 12. 12 com mais 7, 12 com mais 7, 19. Então, aqui você tem o total de 19 sobre 2 do oxigênio, né? E 19 sobre 2 cancela 19 sobre 2. Quem sobrou na tua equação? Sobrou apenas 6 carbonos no reagente, mais 7 mols de hidrogênio no reagente. A única coisa que sobrou. Sobrou apenas aqui o carbono, apenas o hidrogênio. E lá no produto sobrou apenas o hexano, C6H14. Então basta repetir aí, C6H14. Observe que a soma das nossas equações parciais deu igual à nossa equação geral, que é a equação que a gente quer resolver. E qual é o ΔH dessa reação? Lembra, primeira você multiplicou por 6, vezes 6. Segunda você multiplicou por 7, vezes 7, ΔH. Terceira você inverteu. Se você inverteu, o que era exotérmico vai ficar endotérmico. Ou seja, o sinal que era negativo, agora vai ficar um sinal positivo. Então, o que é que você vai ter? Você vai ter 996 menos 478,1, que já te dá, né, 517,9, só que é positivo e você ainda vai subtrair 564,6. Então você vai chegar no valor negativo de 46,7 quilocalorias e nossa questão está respondida, né? Então, toda vez que a gente fala de lei de Hess, o que é que você tem que fazer? Monta as equações parciais, se não vierem montadas, faça o balanceamento das equações parciais e, de acordo com a equação geral, você vai saber por quanto você deve multiplicar, se você deve ou não inverter, né? E está aí respondida mais uma questão, espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, né, estamos à disposição, entre em contato. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima, fiquem em paz. Tchau, tchau.